como foi pra vocês, mas talvez o primeiro contato que eu tive com algo que era ficção científica, eu falei, caraca, que isso? É De Volta pro Futuro, né? Que aí tu vê aquelas coisas e fala, meu Deus, essa é a obra perfeita pra te apresentar vários conceitos que tu vai ver em vários lugares, né? A viagem no tempo, por exemplo, é demais e ela é estilizada a ponto do DeLorean ter virado um carro que até hoje todo mundo conhece. Todo mundo sabe que é um DeLorean. Ele é muito específico, né? Então esse conceito de tu ir pro passado, como é que funciona? Tá, mas se eu viajei, peraí, eu não posso ir lá, senão eu vou interferir nas coisas, vai mudar o futuro. Sim. Cara, é uma obra que é sensacional, né? Pra introduzir. E mais uma vez um filme que ele pega elementos de ficção científica pra anexar a trama. Porque ele é um filme de aventura. Sim, Comédia, né? claro. E aí a ficção científica tá lá pra premiar e conectar pontos e tal. Mas ele não é um filme sobre vamos apresentar o conceito da viagem no tempo e o filme inteiro é só sobre a tecnologia daquilo, né? Até um pouco, né? Eles apresentam no segundo, eu acho que... Eu entendi o que você falou, não é pra isso, mas acaba apresentando no segundo... quando ele explica no quadro, né? Até no quadro e tal. Mas esse é um conceito de ficção científica interessante que o Léo colocou, que é a questão da viagem no tempo. Alguns filmes e histórias colocam essa premissa de que o tempo é imutável, né, cara? Não importa o que você faça. E outras que é mutável, que você mexe aqui, você muda, tem causa e consequência, né? Outros não, né? O universo Cria uma outra... tem também isso, cria uma outra vertente, temporal. do tempo, ou então o universo se move para que o futuro continue a ser como é. Não importa o que você faça, você vai chegar àquela consequência. Existem também essas vertentes. Mas o que eu quero dizer, tipo assim, ele apresenta esse conceito, mas ele não vira um telecurso. Não. Que tem um filme que é muito curioso sobre viagem no tempo, que é aquele da máquina fotográfica que fotografa um dia na frente. Sim. Não lembro o nome do filme. Bom filme. Que é um bom filme. Fiquei interessado, não conheço. É muito legal esse filme. Pega o nome é esse, cara. Esse é bom ele pegar porque o conceito, ele é mais... ficção científica raiz, assim, tá ligado? Mas ainda assim não chega no nível de Primer, por exemplo. Que aí, entendeu? É um nível que não tem mais diversão envolvida. Porque o filme é tão complexo, é tão difícil de entender, que tu assiste e fica assim, tá, cara, não sei, eu só vou aceitar porque o filme tá indo pra frente e eu quero ver onde é que vai dar, mas tu não Lapso entende. temporal. Lapso em original? Pô, cara, quero ver. Time-lapse. Foda. O time-lapse ou lapso temporal. É bem legal, eles são uma máquina que faz uma fotografia do futuro. E daqui a pouco... ela faz uma foto de 24 horas do futuro do que tá na frente ali. E daqui a pouco começa a acontecer algumas coisas e ela começa a ficar preocupada. Tipo, pô, vai acontecer isso. Daí eles veem a foto e falam, pô, mas por que eu tô segurando tal coisa ali? E aí tudo vai acontecendo, eles tentam mudar, mas no fim acaba chegando exatamente naquilo. E é o que tu comentou do futuro imutável, entendeu? Aquilo vai acontecer. A foto, ela captura aquilo que vai acontecer. Independente do que tu faça... Mas isso eu acho um conceito muito bom desses de viagem no tempo, que é tipo... Quando tu sabe que uma coisa vai acontecer, mas aí tu luta muito pra ela, mas tudo que tu fez pra não acontecer levou aquilo. Acontecer, eu acho isso muito bom, cara. Que é o que a gente tava falando, desse terceiro conceito, né? Provavelmente a primeira história de viagem no tempo com máquina é justamente o livro do H.G. Wells, Máquina do Tempo. Tem filme também, né? Tem filme. Eu gosto mais do filme dos anos 60. Tem um filme dos anos 2000 e pouco, que eu acho bem fraco, mas o filme dos anos 60 é interessante. Que aí ele vai para um futuro, ele, em vez de voltar ao passado, né, ele vai a um futuro muito distante, né? Inclusive no filme tem até uns efeitos interessantes para a época, né? Faz aquele efeito do time-lapse, aí sim, da câmera, né? Que vai apodrecendo as frutas e tal. Ele vai num futuro em que a humanidade já está... Ela se divide, né, entre Eloys e Morlocks. Os né? Morlocks ficam debaixo da terra ali, né? E tal, e os Eloys ficam... É como se fosse um paraíso, um jardim do Éden. É muito curioso, porque esse filme ele consegue aplicar dois conceitos diferentes. Uma utopia pros Eloys e uma distopia pros Morlocks, né? Exatamente. Porque os Eloys não fazem nada, né? E os Morlocks, eles precisam trabalhar, precisam fazer coisas. Os Eloys, eles só vivem. Vagabundo! Aliás, inclusive, eles até perderam até a malícia, né? Eles nem entendem as coisas, né, que se passam, porque são muito puros no sentido de... enfim, são quase como anjos ali no paraíso, né? E olha só que legal, de novo voltando sobre ficção científica, mas o filme tá querendo falar sobre outra coisa, é sobre classes sociais, né? Sobre castas e tudo mais, Sim. a diferença que tem entre as pessoas, só que daí ele faz uma viagem no futuro pra exemplificar isso. O Admirável Mundo Novo, o livro, né? Também tem muito disso, né? Então eles vão pra um futuro que é tudo controlado, tem castas diferentes, então Exatamente. se você nasce alfa, você vai ser tal coisa, se você nasce delta, você vai fazer outra coisa, você é obrigado
obrigado, você é engenhado pra ser assim. Tipo, eles mudam ali, né? Ninguém mais nasce de sexo, sabe, convencional. É tudo engenhado. Então tu vai... Por exemplo, eles vão tirar vitaminas pra tu crescer e, tipo assim, tu se desenvolver um pouco mais baixo. Logo, tu vai poder trabalhar em minas. Então cada pessoa é engenhada pra fazer tal coisa. O Gattaca é muito isso também, né? Sim, o Admirável Mundo Novo, cara, é um livro clássico, espetacular. Quem se aventurar ali tem que tomar muito cuidado, porque o livro é difícil pra caramba. Assim. Tem partes que o cara não entende nada que ele tá querendo falar e depois vai fazer sentido, né? É difícil, inclusive, eu tô falando isso porque o próprio Aldous Huxley, pelo menos na edição que eu tenho, tem um epílogo dele, sei lá, um livro roxo? Eu acho que é o roxo. É o mesmo que eu tenho. Né? Ele, inclusive, se critica. Ele fala, ele falou no futuro, né? Ele fala, o livro tem problemas estéticos e tal, assim, é um livro difícil, né? Mas é um livro, o conceito é muito bom, é um livro que, se você tiver uma vivência de leitura de ficção científica, vale ler. E é justamente a questão de que protagonista, quer dizer, é interessante que esse livro tem uns duas 3 partes, protagonistas, né? Tem um protagonista que você começa com um cara e depois vira o outro que tava fora do mundo novo, né? Ele foi feito o fora selvagem, né? O selvagem. Né? Daí ele vem o selvagem, meio até um paralelo meio King Kong, assim, dele ser... Eles trazem pra aquela sociedade... Que ele não foi engenhado. Que ele é um cara que não foi engenhado, ele foi feito de uma escapadinha que um cara deu com uma mulher, e ele acaba nascendo fora desse mundo que é controlado. Então ele vai pra esse mundo que é controlado, que lá o sexo ele é extremamente comum, assim, as pessoas transam com qualquer outra. Eu te encontrei, vou transar contigo, depois outra pessoa transa com outra. É a maior putaria! Porque o sexo, ele perdeu esse valor de... Não, e o adestramento também, né? Você, desde criança, você é adestrado a ter certas emoções. Então, se você agir de uma maneira, você... enfim, tem uma parada que você toma choque, enfim, você não deve agir daquela maneira, então você vai sendo adestrado pra agir segundo a sua casta, o que a casta faria. Não tem pai e mãe, por exemplo. Não existe esse conceito de pai e mãe. Tanto é que quando o selvagem fala da mãe dele, as pessoas acham isso engraçado, rindo da cara dele, falam que não faz o menor sentido. O que é uma mãe? Uma mãe não existe, né? A mãe é a progenitora, a máquina que faz aquele feto. Então é um filme bem legal, assim, que tem muita coisa... Faz uma crítica à questão do controle, né? Sim, uma crítica ao capitalismo também, tem muito disso, né? Eu não sei se é o capitalismo, mas o controle extremo, né? do que você tem sobre a sociedade, né? Mas assim, capitalismo porque, inclusive, eles chamam de Fordismo, né? Sim. Eles mas é por causa da linha de produção, né? Linha de produção, né? Nesse sentido, o capitalismo nesse sentido de linha de produção. Tanto é que o deus deles é Ford. Então, é Henry Ford, depois que ele fez a linha de produção para produzir carros, a linha de produção estabilizou tudo. Então, não só carros, mas pessoas, comportamentos, padronizou absolutamente tudo, né? Isso, essa crítica é interessante. Então é um puta de um livro foda que não tem como adaptar pro cinema, porque quando tentaram fazer a adaptação não rolou, né? Tenta fazer uma mistura, tem aquele filme A Ilha, inclusive, que mistura um pouco 1984 com o Admirável Mundo Novo, né? Com a Scarlett Johansson e o Ian McGregor, é um filme antigo e tal. Do Michael Bay, tá? Lembra um pouco do negócio dos clones, né? Lembra um pouquinho e tal. Mas enfim, é um livro muito bom, mas tem que ter uma vivência de leitura de ficção científica pra encarar, né? Se tu vai meio sem ter nenhum livro lido antes disso ou nem ter visto o filme, tu fica completamente perdido, porque tem tanto termo que eles usam na própria... Quando eles vão explicar como é que faz os fetos e como é que eles influenciam no crescimento, cara, é um nó de ciência, assim, tu fica... Agora tem um pior do que esse, que é o Nós. Nós foi a primeira distopia já escrita. É do Zamiatic, né? Um russo e tal. Até perguntei pra ti se tinha relação com aquele filme Us, do Jordan Peele. Não, mas, cara, esse aí é difícil. É o romance mais difícil que eu já li. Mas, enfim. Mas eu li mais no sentido de estudo também, né? Que é muito difícil. Mas, enfim. Mas o Mundo Novo também é difícil. Então... Já o 84 é fácil de ler, né? 84? 1984. Ele é bem simples, né? Ele é bem legal, né? E ele também conta a história de uma maneira muito palpável, né? Tu consegue entender tudo o que tá acontecendo, ele descreve muito bem os cenários, os sentimentos. Aquela cena do interrogatório, quando eles perguntam pra ele se ele tá vendo, quantos números ele tá vendo com a mão, né? Puta, aquilo é muito foda, é muito bem descrito. Tu consegue sentir exatamente tudo que o personagem tá sentindo, né? Isso, pra quem prefere a mídia audiovisual, tem um filme que é até de 84 com Richard Burton, que é um filme muito bom, uma adaptação excelente do livro. Se você não tiver condição, preguiça de ler o livro, coisa assim, vá nesse filme que do John Hurt, é o John Hurt que faz o Winston, né? O John Hurt e o O'Brien, quem faz o Richard Burton, que aliás é um grande ator, e foi dos últimos filmes dele, né? Ele faz o O'Brien.
É excelente esse filme, essa história, né? E uma das grandes distopias, né, do nosso tempo, né? Curioso